problema no microfone, então vamos retomar aqui. Hoje o assunto é sobre cauda, né? Bem-vindos a todos aí, né? Sejam todos muito bem-vindos com mais uma aula, nossa aula semanal, né? E hoje o assunto é cauda, né? Que a gente sempre tá falando aqui, que é muito importante a gente conhecer aí todas as bases, todas as técnicas, né? Mas antes de entrar no assunto, eu quero me apresentar. Meu nome é Daniela, sou professora especializada em bolos de festa estruturados e decorados com buttercream. E estamos aqui então para mais uma aula, né, de cauda, tá? Então, o assunto hoje é sobre cauda e existem aí várias caudas, né? Cauda para fazer buttercream, cauda para fazer caramelo, cauda para fazer várias outras coisas, mas o foco hoje é a cauda aí que a gente molha o nosso bolo, tá? Então, é um assunto aí de extrema importância. Por quê? Porque tudo isso depende, né, do nosso bolo, para o nosso bolo ficar estruturado, né, o nosso bolo chegar inteiro, né, na mesa do cliente, né, na festa do cliente. Então, quando a gente entende, né, que eu sempre falo aqui, quando a gente entende esses processos, né, sobre a cauda e sobre tudo que envolve fazer um bolo de festa, né, um bolo estruturado, a gente evita, né, problemas como esse, né, de bolo despencar, de bolo rachar, né? Então, a gente precisa entender realmente cada coisinha, cada milímetro, né, que a gente faz aí com o nosso bolo, tá? Entender todos os processos e tudo que envolve fazer um bolo de festa, tá? Então a cauda é muito importante, né, pra gente ter aí um bolo de festa estruturado, né? Saber aí quantidade, saber como utilizar, né? Tudo bem certinho, tá? É muito importante isso, certo? Então, eu costumo dizer, né, que bolo de festa, bolo estruturado não é bolo no pote, né? Por que que eu falo isso? Porque bolo no pote é aquele bolo que a gente pode colocar a quantidade que a gente quiser de calda, a quantidade que a gente quiser de recheio, que ele vai ficar dentro do potinho ali, né? Não vai ter problemas de transporte, não vai ter problemas com nada, né? Então, quando a gente trabalha com bolo estruturado, a gente já tem que cuidar mais dessa parte. Por quê? Porque, como eu falei, a gente quer que o bolo chegue inteiro na mesa do cliente, a gente quer que o bolo fique na mesa inteiro lá na festa, né? A festa toda, e na mesa lá, né? Então, se a gente não conhece, né, realmente esse lado da calda, da quantidade, tudo que envolve fazer o bolo, a gente vai perder, né, a estrutura do bolo, tá? Então a calda é extremamente importante. E não só a estrutura, né? Outras coisas também que a gente vai falar mais adiante, tá? Então cuidado, né, quando as pessoas pedem pra vocês, o cliente pede, né, eu quero, faz o pedido lá e fala que quer um bolo bem molhadinho, né? Tomem cuidado, porque o que acontece, né, que muitas pessoas erram é que atende lá o que o cliente está pedindo, né, esse bolo bem molhadinho, e acabam aí colocando excessos dentro do bolo, né? Por medo do quê? Do cliente não gostar do sabor, do cliente não gostar disso ou daquilo, né? E acaba muitas vezes aí tendo problemas piores, né? Que é bolo caindo, que esse pra mim é o pior problema, né? Então isso é muito importante, né? Cuidado sempre com essa questão, né? Então, quando a gente trabalha dentro da nossa cozinha, né, de forma profissional, né, a gente tem que conhecer todos os ingredientes. E quando a gente trabalha com ingredientes de qualidade, a gente vai ter um sabor de bolo extremamente gostoso, né? A gente vai ter aí um bolo num patamar de sabor bem saboroso, né? E não é a calda, menos calda ou mais calda, que vai deixar o bolo aí ruim, né? Então isso tem que tomar muito cuidado. Então quando a gente trabalha com ingredientes de qualidade, o sabor do bolo, né, vai ser gostoso, né? E não é a calda aí que muitas vezes vai deixar o bolo ruim ou não, né? Então assim, é claro que a gente quer um bolo úmido, né, um bolo molhado, mas na quantidade correta para que a gente também tenha um equilíbrio de sabor, né? Então, o excesso de calda, muitas vezes, vai deixar o teu bolo mais doce, com menos estrutura e com menos sabor também, né? Então, a gente acha, porque colocar aí muita mais calda vai trazer mais sabor pro bolo. Pelo contrário, tá? Às vezes pode deixar o teu bolo aí bem ruim, pelo excesso de calda, tá? Então, isso aí
é uma coisa bem importante, né, de se pensar, tá? Então a gente tem que ter aí um equilíbrio, né, entre massa, recheio, calda, cobertura, né? Então quando a gente trabalha aí, né, com as massas de bolo, a gente tem que conhecer cada tipo de massa, né, saber aí que determinadas massas aguentam mais calda, outras aguentam menos calda. Então é importante sempre conhecer, né, a massa, né? Então, por exemplo, a gente tem aí vários tipos de massa, né? A gente tem massas de método espumoso, massa de método cremoso, massa de método direto, né? Então a gente precisa conhecer esses tipos de massa. Então, por exemplo, as massas de método espumoso são massas aí que parecem uma esponja, né? Então, são massas que elas aguentam até um pouco mais de calda, né? Porque elas, se a gente comparar mesmo com uma esponja, né? Por a gente fazer essa massa começando lá pelo método espumoso, a gente já vai perceber que é uma massa mais porosa, não é mais porosa, mas ela é uma massa que suga mais calda, né? Que ela parece mais uma esponja, tá? Então, se a gente faz uma analogia com uma esponja mesmo, né? A gente coloca lá embaixo da água, você pode ver que chega um momento que a esponja enche, ela fica ali, né? A calda fica ali na esponja. É claro que com o excesso, né, vai começar a vazar. Tudo tem um limite, né? Mas é uma massa que atende mais e consegue aguentar um pouco mais de calda. Massas como o de método cremoso, de método direto, que são as massas amanteigadas, massa à base de óleo, elas já são mais úmidas, né? São mais saborosas por natureza. Então, elas não precisam de uma quantidade exagerada de calda, e também porque se a gente começa a colocar excesso de calda nesse tipo de massa, a calda chega uma hora que a massa não aguenta mais, que ela começa a vazar a calda para fora e estragar a decoração, começar a ceder o bolo, né? Começa a rachar e vários outros problemas aí. Então, conhecendo, né, o tipo de massa com que você trabalha, você já vai ter essa clareza, né, de quanto que eu devo colocar de calda, né? Então, assim, a quantidade também de calda vai depender não só da massa, mas também do recheio que você utiliza, né? Então existem aí vários tipos de recheio, né? Brigadeiro, ganache, os acompanhamentos, né? Como compota, geleia, coulis, o caramelo, enfim, curds, né? Existem aí vários tipos de acompanhamentos, né? Então, dependendo do que você coloca no bolo, você vai utilizar menos ou mais calda, né? Tem essa questão também. Então, por exemplo, se você trabalha com uma massa, como eu ensino lá para os meus alunos, né? Uma massa de mirtilo, que é uma massa aí que vai frutas, né? Que vai lá o mirtilo na massa. É uma massa bem mais úmida, né? A massa... Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que diminuir a quantidade de calda, né? Se a gente está fazendo um bolo que vai morango fresco, né? E esse morango vai entrar em contato com a massa, a gente também tem que cuidar aí com a quantidade de calda, né? Então, tudo isso, quando a gente faz um bolo de festa, a gente precisa ser analisado, né? Para que a gente não cometa aí erros, né? Que vão prejudicar a estrutura, né, do bolo, né, e acaba prejudicando também o sabor, né, porque daí fica um bolo aí bem ruim, né. Então é o que eu sempre falo, né, quando a gente corta um bolo, a gente tem que ver todas as camadas, né, todas as camadas de massa, de recheio, né, em harmonia, né, porque é muito ruim a gente principalmente, né, eu falo assim, principalmente porque a gente faz um bolo de festa, né, e tem que render as fatias que a gente prometeu para o nosso cliente, né. Então, quando a gente vai cortar o bolo, tem que vir as fatias exatas, tem que vir a fatia perfeita, né, se a gente vai servir numa festa, num casamento, né, em qualquer lugar, tem que ter a fatia ali perfeita. E se o bolo aí tem excessos, né, vai acabar que quando você vai cortar essa fatia, não vai vir a fatia perfeita, vai vir recheio misturado com massa, né? Muitas vezes você vai comer, não vai sentir a massa, não vai sentir o recheio, porque o excesso de calda fez perder,
né, esse sabor da massa e acabou que deixou a massa mais farelenta. Então, tudo isso precisa ser bem analisado, né, quando a gente vai colocar a nossa calda dentro do bolo, tá? Então, é de extrema importância, né, saber disso, tá? Então, você vai me perguntar, tá, e quanto, né, de calda que eu tenho que colocar, né, em cada tipo de bolo, né, em cada massa, por exemplo, massa de método espumoso, massa de método cremoso, direto. E eu vou te dizer que eu não posso te dizer, né, exatamente quanto que vai de calda. Por quê? Porque eu não conheço a tua massa, a tua receita, né? A minha eu conheço, eu sei exatamente quanto que eu posso utilizar de calda para minha massa amanteigada, por exemplo, né? E inclusive a gente eu especifico, né, quem trabalha com a minha massa amanteigada no meu curso, por exemplo, dos meus alunos, eles têm, né, a gente coloca e dá certinho a quantidade exata de calda, né, bem certinho. Por quê? Porque a gente precisa evitar, né, excessos, né, então quando a gente tem lá exatamente, né, a quantidade de calda, a gente evita excessos, né, e evita que perca a estrutura realmente do bolo, né, então isso é uma coisa de extrema importância. Então, uma coisa legal também é você testar a sua massa, colocar a sua quantidade de calda lá e ir testando, né, fazendo testes, né, com essa massa, tá? E vendo aí a quantidade que a tua massa suporta, né, de calda, né? E também, né, é uma coisa importante é você montar o bolo, né? Se você não tem a habilidade ainda de saber exatamente ali a quantidade de calda que tá bom, montar o bolo sempre com uma balança, né? Porque daí ali você vai ter bem certinho a quantidade de calda, de recheio, tudo que vai ficar ali bem certinho em harmonia, né? Isso é muito importante, tá? Então, existem, né, vários tipos de calda, né? Existem que a gente utiliza e vê por aí. Existe aí muita gente, né, que eu acho que é um erro, tá? A gente molhar bolo com leite, né? Então tem muita gente ainda que molha o bolo com leite, né? Pega o leite da geladeira lá fresco e molha o bolo, né? Então existem aí vários tipos de calda e esse erro é um erro que as pessoas cometem muito, né? De molhar bolos com coisas que tem baixo, como é que fala? Me ajuda aí. Baixa validade no caso, né? Não dura muito tempo, né? Que é mais perecível, né? Então, o que acontece? Quando você molha um bolo com leite, né? Somente com leite, o teu bolo vai ter uma menor validade. Pode ser que numa temperatura aí mais elevada, vai acontecer do teu bolo azedar, tá? Então, é muito importante, né? Que você preste atenção nisso, né? Que você não molhe o bolo, né? Não molhe lá a sua massa, o seu bolo com coisas que são mais perecíveis. Então, o leite, né? Suco de fruta natural, né? Então, por exemplo, eu quero meu bolo de morango e eu quero fazer molhar meu bolo com uma calda de morango. Eu vou lá, bato o bolo no liquidificador, morango no liquidificador e vou molhar o meu bolo, né? Coo e vou molhar o bolo com aquela calda, né? O morango fresco, por exemplo. Então, isso é uma calda aí perigosa, né? Por quê? Porque a gente vai estar perdendo a validade do seu bolo e, consequentemente, pode acontecer aí, a gente não sabe como que o cliente vai deixar esse bolo, né? Quanto tempo ele vai deixar fora da geladeira. Então, é muito perigoso a gente trabalhar com caldas desse tipo, tá? Então, eu sempre aconselho, né? A usar caldas que não são perecíveis, né? Que são caldas aí que vai ter uma cocção, né? Que vai ao fogo, né? Por exemplo, né? Então, isso é uma coisa muito importante para você não ter problemas aí com a validade do teu bolo, né? Que é uma coisa aí bem importante, tá? Uma coisa também que as pessoas utilizam, né? Um tipo de calda é a calda de leite condensado com água, né? Então, assim, é uma boa opção, né? Aí a calda com leite condensado com água. E também ela é uma calda que dura mais tempo, né? Porque o leite condensado, ele já é um produto, né? Que é industrializado, né? Que tem alta durabilidade. Então, misturando com água mineral ali, fica tranquilo,
né? Então, também é legal. Uma calda que eu uso, né, e que eu sempre recomendo é a calda à base de açúcar. Por quê? Primeiro porque ela é mais barata, né, então o leite condensado acaba saindo mais caro. A calda de açúcar não é só simplesmente colocar açúcar com água, né, ferver e tá pronta a calda, né, e é uma calda neutra que combina também com todos os sabores de bolo, né, além de ser mais barata, né, então também é aí uma opção bem legal que é a que eu uso nos meus bolos, né? E daí eu posso saborizar. Né? E aí você pode saborizar, né? Então, por exemplo, se você tá fazendo lá um bolo, eu sempre saborizo com baunilha, né? Com extrato de baunilha. Mas você pode saborizar, por exemplo, com raspa de limão, né? Com raspa de laranja, dependendo aí do que você quer trazer pro seu bolo, né? Com especiarias, né? Pode colocar lá uma canela em pau, cravo, né? Então é uma opção aí bem mais interessante, que você tem aí diversos sabores, né? De calda e acaba que sendo uma calda mais em conta e você consegue aí uma durabilidade mais alta também para o seu bolo, tá? Até mesmo em relação ao leite condensado com água, tá? É uma calda aí que dura muito mais do que essa, tá? Esses dias mesmo eu fiz um teste de colocar o leite condensado. Na verdade não foi um teste, eu já costumo deixar uma calda pronta, né, em vidro, coisa assim. E aí eu deixei também uma de leite condensado e azedou muito mais rápido, tá? Então, quando eu fui usar de novo já não dava mais. Então a calda à base de açúcar, ela é muito melhor, né, no meu ponto de vista, para molhar os bolos, tá? E deixa o sabor assim bem gostoso também, tá bom? É que o que tem que predominar no sabor é o recheio, né? A calda vem trazer um equilíbrio ali de umidade, mas... Isso. Então, isso é um fator, né, que eu vou falar agora. O que a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente recebe um pedido de bolo, né, é que a gente pode pensar assim: eu tenho uma calda maravilhosa de especiarias, por exemplo, né, de canela, de cravo, e eu vou colocar no meu bolo. O que vai acontecer? Né? Às vezes o cliente não quer aquele sabor, né? Ele pediu lá um bolo de creme brulee com geleia de frutas vermelhas, tá? Não tem nada a ver com especiarias, né? Não tem nada a ver com canela, com cravo. E você vai lá e tem essa calda, acha que vai ficar maravilhoso e vai lá e coloca. O sabor da canela, do cravo, são sabores aí mais intensos, né? Mais fortes, né? Que não é que não... Pode até ser aí que combine, né? Eu acho que não combina, mas enfim, não é esse o sabor que o cliente pediu. E quando você utiliza uma calda num sabor assim, por exemplo, o que vai acontecer, né? Você consequentemente vai levar esse sabor para o seu bolo, que é o que vai predominar. E aí o cliente vai reclamar, obviamente, porque não foi esse o sabor que ele quer, né? Então, a calda, quando você vai utilizar esse tipo de calda, né? Uma calda que não é neutra, né? Porque não é uma calda neutra, você tem que saber que aquele bolo, né, é o bolo que o cliente quer, né? Então, por exemplo, lá eu fiz um bolo lá que vai canela na massa. E aí eu vou molhar o meu bolo com uma especiaria, né? O cliente resolveu que quer um bolo aí de massa de canela com banana caramelada e doce de leite, vamos supor assim, né? Um bolo aí mais intenso, né? Então, consequentemente, você pode até fazer uma calda aí com um canela em pau, né? E colocar, já que a tua massa também é de canela, né? Então, são essas coisas aí que você tem que cuidar quando você vai escolher, né, um tipo de calda, né, para molhar o bolo. Outra coisa, né? Quando eu tenho lá, por exemplo, faço compota, né? A compota, ela já vai pro fogo, né? A gente já faz, por exemplo, uma compota de abacaxi, a gente faz com abacaxi, né? Vai pro fogo, tem um processo de cocção. E a gente tem aquela calda da compota. Então aquela calda passou por um processo, né, de cocção. Então você pode utilizar aquela calda também, obviamente, né, se o bolo for, no caso da compota de abacaxi, for no bolo de abacaxi, né? Então o cliente pediu lá abacaxi com coco. Então, obviamente, eu posso usar a calda da compota, né, nesse bolo, né? Então, são essas questões aí que a gente tem que levar em conta, né, quando a gente trabalha, né, quando a gente quer molhar o nosso bolo, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, tá?
Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar. Né? Isso, vamos perguntar. Então, gente, é isso que eu falo, né? A gente tem que cuidar principalmente aí com os excessos, né? É o que eu sempre falo, o excesso de coisas dentro do bolo, o excesso de calda, né? Excesso de recheio, vai fazer com que a gente perca a estrutura do nosso bolo, né? Então, é muito importante a gente saber exatamente aí o que a gente faz, né? Dentro da nossa cozinha, para que a gente não tenha aí problemas, né? Problemas aí no transporte, problemas de bolo rachar, né? Principalmente quando a gente trabalha aí com bolos mais altos, né? A tendência, né? A gente vai colocando peso no bolo, né? Então a gente acaba colocando uma massa mais pesada, um recheio mais pesado, né? E consequentemente aí, se a gente molha demais a massa, tudo isso vai acabar cedendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E nessa questão da calda, as pessoas erram demais, né? Por quê? Porque elas caem nessa armadilha aqui, ó, né? Do bolo bem molhadinho, né? E é o que eu falei, a gente não precisa molhar o bolo em excesso para ter um bolo saboroso, né? A gente tem que ter o quê? Um equilíbrio entre massa, recheio e calda, né? E quando você trabalha, como eu falei, com ingredientes aí, com ingredientes de qualidade, né? Com recheios aí saborosos, consequentemente você vai ter um bolo saboroso. É impossível, né? Um bolo, quando a gente trabalha com uma massa correta, com recheios corretos, o bolo ficar ruim porque não molhou, né? Mas é claro, gente, que a gente ama bolo úmido, né? Todo mundo quer bolo úmido, né? Então, você tendo lá também uma massa que vai proporcionar essa umidade, né? A calda é uma consequência, né? Disso tudo, né? Então, a calda aí é uma coisa bem importante, tá? Então, a gente não precisa molhar demais para ter mais sabor, né? Sempre pensar nisso, tá? E a gente tem que mostrar para o nosso cliente, né? Mostrar sempre, né? E explicar, né? A situação. Não ficar com medo do cliente não voltar ou do cliente não, sei lá, né? E você acabar encharcando aí o bolo e tendo problemas maiores, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Uma coisa também, né, que eu sempre falo é não molhar o bolo com água, né? Somente com água, né? Eu quero um bolo úmido e vou lá e coloco água, né? Isso é uma coisa ruim, tá? Péssima, na verdade. Por quê? Porque a calda, além de trazer a umidade, a gente quer sabor também, né? A calda serve para isso. E a água só não vai trazer nada disso, né? Ela vai até trazer a umidade ali, mas na verdade ela vai acabar tirando o sabor do teu bolo, né? Vai acabar tirando aí o sabor da massa. Vai ficar uma massa aguada, né? Sem sabor, tá? Então, água nem pensar, né? Às vezes você pode fazer aí, tô com pressa, quero molhar um bolo, não fiz calda, né? Alguma coisa assim. Então, se você vai utilizar água, tenta fazer uma água saborizada, né? Coloca ali uma baunilha, alguma coisa assim, né? Porque molhar o bolo só com água, né, é péssimo, tá? Então vai tirar com certeza o sabor da tua massa, tá? Então acho que era isso, né? Uma aula aí bem importante, né? Então sempre pensando que a gente tem que conhecer, né, as bases, as técnicas, conhecer as massas que a gente trabalha, para que a gente não cometa esse erro, né? E quando a gente trabalha de forma profissional, né, quando a gente quer ser uma confeiteira profissional, né, que entende bem das coisas, a gente tem que realmente estudar e conhecer, né, todos os processos que a gente faz para fazer um bolo de festa, tá certo? Então era isso, né, que a gente queria passar para vocês hoje. Amanhã nós voltamos também com uma aula de decoração. E é isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê amanhã.